USP. E também está em fase final aí do seu doutoramento em mudança social e participação política também pela Universidade de São Paulo. Ele atua aqui conosco na Fundação Santo André, são várias as suas atuações, mas a principal delas é de estar conosco aqui conduzindo o curso de arquitetura, o escritório modelo de arquitetura e todos os projetos relacionados com essa área aqui na Fundação Santo André. Professor Henrique, agradeço muito o seu aceite pelo nosso convite, e agora eu deixo a palavra com você, e repetindo para os professores que não estavam, talvez, na primeira apresentação, ao final da palestra do professor Henrique, vai ser colocado aqui no chat, no bate-papo desta sala, vai ser colocado um link que corresponde ao ponto dos professores que dão aula nesse segundo horário, nas quintas-feiras, que daí vocês devem assinar esse ponto, e esse ponto vai, então, comprovar a sua frequência e também vai servir para a emissão do certificado de participação nesta palestra importantíssima, para que todos nós aí aprendemos mais para a aplicação no nosso dia a dia do ofício de ser professor aqui na Fundação. Com a palavra, Henrique, muito obrigado. Obrigado, professor Salai. Sempre é um prazer poder estar entre colegas. É um prazer ver como a Fundação prestigia o nosso trabalho. E eu sempre acho de que a reitoria e a Prograde sempre nos lançam um desafio ao início de cada semestre. E, como eu dizia aqui na abertura, aqui com os colegas, está bem claro para nós de que este semestre nós temos um desafio pautado pela reitoria, que é o uso da inteligência artificial, principalmente como uma ferramenta para nossos alunos dentro do mercado de trabalho. E cabe, nesse momento, para mim, a segunda oportunidade que eu tenho de conversar sobre questões modelo ENAD. Eu acho que eu já fiz isso, eu não lembro se fazem 4, 5, 6 anos, mas eu fiz uma outra palestra, naquele momento era presencial, sobre justamente a forma de nos aprimorarmos das questões ENAD. Tá? Então, eu vou tratar de compartilhar aqui a minha tela e vamos dar início, tá? Me avisem quando entrar, tá? Tá? Entrou, sim, entrou. Entrou, tá bom? Então, vamos lá. A ideia é comentarmos primeiro sobre as questões, o modelo de avaliação, as questões modelo ENAD, e a partir daí trabalharmos sobre o que é inteligência artificial. Então, a apresentação de agora, esse é mais ou menos os pontos que eu gostaria de abordar. O que avaliamos, quais são essas competências, lembrando sempre que estão vinculadas aos objetivos da disciplina, o tipo de questões objetivas que o ENAD aplica, a taxonomia de Bloom, os tipos de questões, como é que a gente pode usar inteligência artificial na formulação de questões, a importância do prompt, que é como nós criamos essa demanda dentro da inteligência artificial, alguns exemplos de formulação e a minha contribuição final. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que lembrar de que a avaliação, ela como dizem os nossos alunos, é uma faca de 2 legumes. Ela avalia tanto o desempenho do aluno, como parte dela é a atuação do professor. Ou seja,
o processo de ensino-aprendizagem é esta dicotomia entre aquilo que o professor atua junto ao aluno e aquilo que o aluno, a partir daí, busca o seu desempenho, tá? E como é que isso é feito? Primeiro, como professores, nós temos o domínio de metodologias, e no caso da Fundação, metodologias ativas, criamos estratégias e buscamos recursos para essa disciplina que nos é atribuída, que ela se desenvolva de uma forma lógica, que ela tenha uma capacidade de absorção, e o principal, naquele momento que a gente elabora a ementa, o plano de aula, o plano da disciplina, temos muito claro que temos objetivos a desenvolver. E os objetivos é aquilo que, ao fim do semestre, o nosso aluno vai levar embora. Ele vai aproveitar alguma coisa. Aquilo que ele apreende é aquilo que nós chamamos de objetivos. O objetivo talvez seja mais do que o meio, mas a emoção que ele vai levar. É algo que nós despertamos dentro dele. E isto se transforma em competências. Todos os nossos cursos, ao final do semestre, o aluno recebe uma microcertificação de competências. E, normalmente, nós falamos em competências, mas nem sempre paramos para ver como é que a gente pode defini-las. Eu busquei a ajuda da professora Edith Malatot, que hoje de manhã fez uma palestra justamente sobre isso. E ela coloca que a mobilização de conhecimentos, habilidades e algo que eu gosto de dizer, atitudes. É uma atitude proativa que, tanto do professor como do aluno, que permite que ele tenha um desempenho, seja em funções ou atividades típicas daquilo que ele escolheu na sua carreira, em padrões de qualidade e eficiência, portanto, produtividade, tá? Então, para que isso aconteça, nós temos que tornar o aluno protagonista do processo. Ou seja, se nós vamos avaliar, temos que imaginar que não é simplesmente a transmissão de conhecimentos, tá? Mas sim como é que este aluno sairá completo, sendo de habilidades, atitudes e algo que ele vai levar ao mercado de trabalho. Portanto, quando formularmos questões, modelo ENAD, dissertativas, qualquer avaliação, devemos ter claros quais são os objetivos e que eles possam desenvolver meios para que este aluno leve embora competências, porque é isto que ele vai receber, tá, para levar ao mercado de trabalho. Ou seja, temos aqui diversas formas de avaliação. Podem ser questionários, provas orais, coisa que há muito tempo a gente já não aplica, questões que sejam discursivas, mas neste caso, neste momento, vamos trabalhar sobre questões objetivas, tá? Porque é este o modelo que o ENAD coloca para nós. Então, o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, é obrigatório, e ele é parte do histórico escolar do estudante, impacta todos os nossos cursos, é ele quem
Podemos reclamar de que ele talvez não esteja alinhado com o PPC, não esteja alinhado com o que se espera no mercado, mas é uma métrica, como todas elas, é uma métrica, tá? E ela, tá, depende da habilitação deste aluno, tá, para que ele tenha o registro e possa participar no exame, tá? Se este aluno não comparecer ao exame, ele não recebe, tá, a certificação e, obviamente, não terá o seu diploma naquele período, tá? O ENAD faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que, vejam, ele também fala em competências, porque o SINAI tem como objetivo aferir rendimento dos alunos na sua graduação em relação aos conteúdos, suas habilidades e competências. De novo, está claro que nós temos que protagonizar este aluno. Tá? O exame nacional está mudando. O que a gente sabe, por enquanto, por esta portaria editada pelo MEC em julho, é que neste ano teremos ENAD de licenciaturas, que aprimora a formação de professores, e ela coloca aqui algo que para nós, por enquanto, é uma incógnita. Provas teóricas, práticas e estágio supervisionado. Mas o que interessa nessa apresentação hoje é o volume de questões objetivas. 63 questões objetivas e uma única questão dissertativa. Isso faz com que a elaboração continuada, a aplicação constante de questões do modelo ENAD seja um treino para nossos alunos, porque cedo ou tarde, pelo ciclo trienal, estes alunos passarão pelo exame nacional, em 63 questões objetivas, e como o professor Paulo Gui segredou agora há pouco, em 4 horas e meia de prova. Portanto, o nosso aluno terá que se tornar um maratonista. Não é uma corrida de 100 metros, mas sim é uma prova de resistência. Bom, cada curso tem o seu ciclo trienal, é obrigatório. Quem inscreve o aluno é a Prograde, e o resultado é uma avaliação do curso de 1 a 5. Todos nós que já recebemos visita do MEC sabemos qual é o peso de não estarmos acima da nota 3. Ou seja, maior ou igual a 3 é ótimo. Abaixo disso, temos a visita do MEC, temos entrevistas, temos zilhões de papéis, de registros, e é algo que talvez não faça jus ao tudo que a gente desenvolve. Tá? O que pretende ser avaliado? Aqui, novamente, é o próprio INEP quem nos coloca. E o que eu chamo a atenção de vocês é a quantidade de verbos. Interpretar, analisar e criticar, tá? Extrair conclusões, estabelecer comparações e contrastes, relações, detectar contradições, algo que talvez o nosso aluno tenha maior dificuldade, escolhas valorativas e, consequentemente, as consequências dessas escolhas. E principal, que eu acho
essa visão crítica de questionar a realidade e argumentar sobre ela. Este último item, argumentar, eu acho que é parte principal daquela única questão dissertativa. Como é que isso é feito? Eu não sei se todos aqui presentes lembram-se, mas a taxonomia de Bloom é uma classificação cognitiva para aprendizagem e avaliação por complexidades de aplicações, tá? Ou seja, aplicação, síntese, conhecimento, mas este modelo foi substituído no ano 2000 por uma revisão aonde trocamos substantivos por verbos. E esta pirâmide hierárquica é uma evolução gradativa de cada um dos componentes principais dessa aprendizagem, que é lembrar, ou seja, as competências têm que ir em forma evolutiva. Lembrar talvez não seja tão importante como entender, mas entender, se eu não sei aplicar, não vai adiantar. E se eu aplico, eu tenho que analisar se eu cheguei ou não cheguei ao fim que eu desejava. E para chegar até ali, eu tenho que ter uma visão de síntese do processo. E essa visão de síntese me leva a imaginar que eu consigo, a partir daí, criar outra possibilidade. Portanto, esta quantidade de verbos se reflete em como vamos verbalizar nossa avaliação. Alguém... Eu acho que... Bom, pensei que alguém tinha me chamado. Mas vamos lá. Então, temos aqui todos os verbos que nos são sugeridos por essa escala de Bloom. Ou seja, se eu trato de conhecimento, eu vou apontar, arrolar, eu vou colocar, tá? Definir, enunciar, e aí vamos entrar em compreensão, aonde eu identifico, localizo, evoluo em aplicações, análise, sínteses e, por fim, avaliação. Ou seja, há uma hierarquia nessas questões que nós vamos trabalhar, que são questões objetivas, tá? Elas vão permitir, tá? E isso que é que devemos ter claro quando formulamos questões objetivas. Julgamento imparcial. Elas permitem uma rápida correção, é um feedback muito rápido ao aluno e a verificação para nós, enquanto professores, que podemos tabular as dificuldades que eles encontraram no processo, tá? E, ao mesmo tempo, ela permite que, quando eu tabulo estas respostas, eu tenho uma avaliação daquilo que eu fiz, enquanto professor. Ou seja, eu vou identificar causa e efeito, distinguir opiniões, vou explorar fatos específicos, tá? Eu vou trabalhar com compreensão daquilo que é falso ou verdadeiro, tá? E quando eu aplico múltiplas escolhas, eu tenho o acúmulo e a seleção de conhecimentos, tá? E aí
eu aprimoro as habilidades intelectuais dele por relações e análises, tá? Então, há várias, tá? Eu elenquei aqui 8 tipos de questões objetivas. Mas eu, por uma questão do uso da inteligência artificial, eu separei apenas 5: múltipla escolha complexa, verdadeiro ou falso, seriação, asserção, razão e lacuna. Tá? Essas são as questões que eu gostaria de conversar com vocês e olharmos primeiro a estrutura delas, como é que elas se realizam, e aí sim partiremos para olhar como é que isto pode contar com a ajuda da inteligência artificial. Há sempre uma estrutura constante, que é um texto base, aonde eu coloco este aluno dentro do contexto que eu quero. E este texto base, ele pode ser através de imagens, gráficos, tabelas, ele pode ser verbal e não verbal, tá? Em sequência, aí sim, eu preciso colocar para ele uma situação. E essa situação é aquilo que se relaciona com o texto base e que eu peço para demonstrar conhecimento naquele ponto que eu quero chegar e explorar dentro dos objetivos, tá? Eu não deveria usar termos negativos, falso, incorreto, errado, porque o aluno pode chegar a ter dúvidas sobre isso. Aí, na sequência, colocamos as alternativas. Sempre 5 alternativas. Eu não recomendo, por favor, evitem nenhuma das anteriores, tá? Porque ela praticamente coloca já uma resposta, além de ser uma negativa, tá? As alternativas devem ter um texto curto, conciso, mas nem sempre o INEP usou esse modelo, tá? Nós vamos ver aqui algumas alternativas extremamente longas, tá? E todas essas alternativas têm que ter hipóteses que deflagrem uma centelha de raciocínio no aluno, tá? Novamente, eu recomendo, não usem qualitativos. Pouco, nenhum, todo, nunca, qualquer, coisas que gerem dúvida. Pode ser, pode haver, o pode, não, tá? De forma alguma, sejam claros, tá? Então, vamos olhar. Múltipla escolha direta, tá? Eu tenho uma citação de um texto onde eu coloco o aluno em um contexto, eu problematizo a partir daí, coloco um enunciado que eu peço que ele raciocine, tá? E eu coloco alternativas que ele vai usar para definir a alternativa correta. Então, a múltipla escolha direta pede que o aluno defina. Eu peguei um exemplo, tá? Se eu não me engano, é de 2014 do ENAD. O próprio INEP não usa alternativas concisas. Vejam a quantidade de texto, tá? Nós temos uma citação de algum elemento, e no caso aqui, tá?
a Carta de São Paulo, aonde eu problematizo e aqui eu dou um enunciado. Esta é uma questão do curso de gastronomia, tá? Ou seja, é um prato cheio. Depois, outro modelo é a múltipla escolha que enumera. Novamente, eu posso ter a citação direta, eu problematizo ou contextualizo, coloco o enunciado, e aí as alternativas pedem que o aluno ordene em grupo de assertivas. Vamos olhar, tá? Novamente temos um texto anterior de este aqui é Câmara Cascudo, ainda estamos em um curso de nutrição, aonde eu tenho, tá, a problematização, entro com o enunciado e aí sim eu digo, olha, você vai enumerar aquelas que se associam, tá? Esta é uma modalidade aonde o professor que formular, tá, ele vai agregar, obviamente, é aqui neste caso com 4 citações, ele vai trabalhar de forma que o aluno junte aquilo que ele considera correto e que todas elas se encaixem nisso. Não pode haver dúvida na cabeça do aluno se é pirão sozinho, ele é o único correto. Ele não pode imaginar de que eu associo o errado com o correto. Isto é algo que não podemos cair nessa tentação, tá? Normalmente o aluno aqui, ele considera que há uma pegadinha, e temos que ser claros na problematização para que isso não aconteça. Outra alternativa em questões é o falso e verdadeiro, tá? Novamente temos citação, a contextualização, o enunciado, e aí sim, essas ações ou raciocínios têm que ser avaliadas e pesadas como verdadeiras ou falsas. E aqui temos esse exemplo. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ou seja, neste tipo, ele tem as falsas e as verdadeiras embaralhadas. Normalmente, eu considero que esta é uma questão onde o aluno aqui ele tem a possibilidade de, talvez, se ele considerar uma ou duas questões, aliás, alternativas aqui, que ele tenha certeza, ele consegue matar a charada. Mas, por isto, vamos ver que depois, na taxonomia de Bloom, ela acaba sendo uma questão considerada de mediana, não as difíceis, tá? Aqui temos já múltipla escolha com ordenação e seriação, aonde o aluno ordena em sequência correta. É uma evolução daquela anterior, tá? Verdadeiro e falso. Neste caso, a mesma coisa. O enunciado, a contextualização e a sequência. Tá?
e aquela que eu considero um nível superior de questão, talvez classificada como de categoria difícil, é asserção e razão, aonde eu tenho duas proposições ligadas pela palavra porquê, tá? Que esta segunda proposição seja causal, é a razão da primeira. Ou seja, cada alternativa será julgada pela veracidade ou não e pela relação causal entre elas, tá? Esta aqui demanda que o aluno articule causa e efeito. Esta aqui é uma questão aonde o aluno saberá muito bem pesar até onde é que o conhecimento dele sobre esta relação causal é contundente, ele sabe com certeza. Normalmente, o aluno que não sabe este conceito, ele se perde, tá? Novamente, outra questão do curso de gastronomia, aonde eu tenho o porquê unindo, tá, as duas asserções, e o jogo aqui é as asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa. As asserções são verdadeiras e não é uma justificativa. A asserção primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira, e as duas são falsas. Esta é uma daquelas avaliações que eu acho que definem aquele caráter de avaliação, questão bem mais complicada. E, por fim, aquela que eu entendo que elabora na cabeça do aluno rapidamente uma solução. Pelo contexto do texto apresentado, o aluno, na sequência das palavras extraídas do texto original, ele consegue dar coerência. Ou seja, aqui olhamos 5 modelos, como é sua estrutura e como é que elas se organizam, tá? Então, vamos olhar agora como é que a inteligência artificial formula isso. Então, vamos lá. Qual é a vantagem de utilizar a inteligência artificial? Ela é automatizada, tá? É rápida. Eu posso personalizar ao perfil do aluno, já que eu sei qual é o objetivo e o nível de percepção dessa turma, tá? É ágil, sem dúvida, economiza tempo, tá? E tira do professor aquele caráter que eu posso dizer que é pontual sobre uma turma, crítico, já que a inteligência artificial não tem valoração da turma. E aí eu posso refinar e retirar vieses negativos, tá? Posso colocar questões aonde eu coloco com clareza aquilo que eu pretendo. Eu sou mais objetivo. E, sim, ela acaba corrigindo meus erros de linguagem e de redação. Este é um texto gerado pelo Gemini, tá? A própria inteligência artificial me diz como é que ela pode avaliar
aquilo que eu estou pedindo, tá? Eu vou deixar claro com qualquer uma das plataformas quais são os objetivos que eu tenho nessa disciplina. Lembra? Objetivos claros. O que eu quero ao fim dessa avaliação, tá? Eu posso juntar uma série de dados da disciplina, desculpem, e do PPC, por exemplo, do curso, e a própria inteligência vai me dizer a ementa que você tem, ela tem uma lacuna para aquele objetivo que você se propôs, tá? E eu, à medida que eu vou trabalhando dentro dessa plataforma, porque há uma relação que a gente estimula dentro da plataforma, ela vai me dando cada vez mais roteiros personalizados aos meus interesses, tá? E eu tenho um feedback que eu posso pedir para que isso, pontos fortes e fracos nessa avaliação, tá? É sempre bom lembrar que a inteligência artificial não é algo que a gente possa dizer infalível. Eu mesmo já peguei algumas alucinações e temos que lembrar, sempre passará pelo nosso crivo, tá? Ela tem dificuldade para altos níveis de criatividade, porque ela não tem um raciocínio crítico, tá? Sim, ela não entende pequenos nuances de verídico ou inverídico, tá? E, principalmente, nós temos que ser claros e imparciais quando a usamos, tá? E lembrar que isto tem que ficar claro para nós, para o aluno e para os colegas. Agora, vamos avançar, tá? Eu perguntei a algumas plataformas de inteligência como é que elas podem gerar para nós conteúdos, tá? Em questões e formulá-las para as disciplinas. Vejam, eu peguei aqui o Copilot. Vejam, ele mesmo já me disse que garantirá que as perguntas sejam relevantes e alinhadas com os objetivos de aprendizagem, tá? Sim, ele é capaz de avaliar a qualidade das questões, retira ambiguidades e dificuldades que não sejam compatíveis com as competências dos objetivos, que isso não inviabilize a eficácia da avaliação. Ou seja, temos um crítico que nos conhece e que nos diz se estamos avançando além do sinal em cima do aluno. Eu posso colocar adaptações a diferentes níveis de dificuldade, como eu vou mostrar mais à frente, tá? Eu posso, nas respostas, se forem questões dissertativas, eu consigo dar um feedback imediato ao estudante, tá? E eu consigo tabular o padrão de desempenho da turma. Ou seja, aplicamos uma avaliação pelo Moodle e o resultado da análise submetemos a uma inteligência artificial que vai nos dizer qual foi o padrão e aonde é que nós não acertamos no modelo dessas questões, principalmente nos objetivos que nos propusemos.
Aí eu perguntei a mesma coisa ao chat GPT. E olha que interessante. Ele já apontou de que ele vai adotar a taxonomia de Bloom, tá? Ele vai analisar o perfil de conhecimento dos alunos, sim, porque nós temos que alimentá-la da forma correta, tá? Sim, machine learning, tá? E aí eu recebo a eficácia das questões e ela vai me sugerir melhorias e clarezas que eu posso também ir alterando, tá? De novo, quando eu tenho os resultados, ela me dá os padrões de erros, porque eu tenho imediatamente essa possibilidade, tá? E aí sim, no meu caso, como professor do curso de arquitetura, ele já me diz: eu vou me ater às normas da ABNT, que é algo particular e importante para o nosso curso. E o feedback, o ajuste das estratégias rapidamente. Também fiz a mesma pergunta a outra plataforma que eu também gosto de usar, Perplexity. E aqui ele me diz que ele pode me dar questões únicas e personalizadas, tá? Temas que ele pode identificar dentro do meu conteúdo programático, tá? Questões que ele pode avaliar se possuem respostas claras e conteúdos relevantes dentro do meu crivo, tá? E adaptação, tá? E ainda o Perplexity me dá um ponto dizendo conclusões finais. Ferramenta poderosa para automatizar e aprimorar o processo de formulação, eficiente, personalizado e alinhado, de novo, objetivos. Isso quer dizer de que é um liquidificador que a gente joga as coisas lá e está tudo pronto? Não, não é. Tá? A estratégia que nós temos que usar é o prompt. O prompt é como nós instruímos esta plataforma. Qualquer uma delas, Copilot, Gemini, Perplexity, ChatGPT, nós temos que situar. Eu, no meu caso, eu gosto de criar uma persona, uma personagem, e eu faço o possível para colocar especificidade do contexto que eu estou querendo trabalhar. Eu vou fechando lentamente e colocando diretrizes, tá? Eu vou dar relevância e tenho que ser muito claro naquilo que eu quero, tá? Portanto, esta aqui é a parte principal, porque eu tenho que fazer a análise daquilo que eu recebo e permitir correções de rumo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Estou matando todo mundo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tá? Muito bem. Então, eu tomei a liberdade e comecei a trabalhar hoje para mostrar para vocês como que eu elaboro. Eu trouxe aqui, tá, alguns prompts que eu criei dentro do chat GPT quando eu perguntei para ele
se ele conhece a taxonomia de Bloom, que para mim é importante que a gente estabeleça dentro deste senhor chamado ChatGPT, tá? Algo que é o contexto. E os prompts têm que ser trabalhados assim, tá? E ele me responde tudo que ele sabe sobre a taxonomia e a versão revisada. E aí ele me diz que, olha, temos a substituição por verbos, algo que já vimos antes, tá? Na versão revisada, eu termino em criar, tá? Que está acima de avaliar. E aqui ele me dá bem claro, tá? Dimensão do conhecimento factual, conceitual, procedimental e metacognitivo. Então, ele me elenca aqui os verbos: recuperar conhecimento, compreender, usar procedimentos, avaliar, tudo aquilo que eu já sabia e já queria que ele me trouxesse as questões, tá? E aí, depois que ele me disse que conhece, eu novamente, como eu já disse, eu crio uma persona. Você conseguiria assumir a personalidade de um avaliador do MEC, criando questões no modelo ENAD, baseando-se na taxonomia de Bloom? E aí ele diz, sim, vamos lá, porque ele já me conhece, ele sabe que eu gosto de trabalhar sobre arquitetura e urbanismo, e ele coloca já concepção de projetos estruturais. Se eu for usar a taxonomia de Bloom, tá? Eu tenho o lembrar, tá? Tipos de materiais em madeira engenheirada e o objetivo, avaliar a capacidade do aluno e recordar, tá? E definir conceitos básicos. Entender, explique as propriedades do concreto armado. O objetivo, avaliar a capacidade do aluno. Ainda estou dentro da taxonomia de Bloom. Dado um edifício de 3 pavimentos em uma zona sísmica, tá? Avaliar a capacidade de aplicar normas. Aqui em analisar é que fica interessante. Considere um projeto em aço, analise a viabilidade de substituir vigas de aço por madeira, tá? Levando em consideração fatores como resistência, custo e impacto ambiental, tá? Novamente avaliar, ele coloca fundações em terreno arenoso, novamente avaliar e julgar, tá? E criar um sistema de cobertura para um pavilhão, apresente pré-dimensionamento, tá? Essas questões não atendem às questões objetivas com a estrutura de texto base, enunciado e 5 alternativas. Eu começo a afunilar, a dizer, olha, não basta ser a taxonomia de Bloom, e não basta você me dizer que você entende do ENAD. Você vai precisar ir dentro das questões objetivas que eu, aquelas 5 que eu determinei: múltipla escolha complexa, afirmação incompleta, lacuna, verdadeiro, falso, asserção, razão. Aí ele começa novamente a reformular, tá? E aqui vamos. De novo, um texto base, enunciado, alternativas e o objetivo, tá? Criando
textos com lacunas, tá? Novamente, outra lacuna, verdadeiro e falso, novamente. O objetivo avaliar e analisar, a validar informações e asserção razão. Aqui tem algo interessante. Ele não usa o porquê, tá? Mas seguimos, tá? É interessante como ele coloca avaliar a capacidade de justificar materiais. Então, uma vez que eu já expliquei para ele o que eu pretendo, eu vou aí sim entrar dentro da ementa da disciplina, partindo das ementas de resistência e estabilidade, e eu coloco a ementa, tá? E a outra ementa de comportamento estrutural aço e madeira, formule 5 questões, cujos textos se baseiem em normas de ABNT e requeiram conhecimento de esforços e limites, algo que está dentro da ementa, tá? Sendo que destas questões, 3 seriam de nível médio, 1 de nível básico e 1 de nível de alta complexidade. Já que vocês são meus colegas, eu vou contar. Minhas provas são assim. Eu tenho 20% das questões são de nível básico e mais outras 20 de alta complexidade. E 60% delas sim, de nível médio. Ou seja, é não pegar pesado com o aluno, mas permitir que ele tenha um fluxo de aproveitamento na prova, sem que ele tenha aquele riso nervoso, não sei nada, tá? Vamos lá. Aí o chat começa a me colocar. Vamos lá. Questões do nível básico, tá? Limite de resistência, vamos lá, a norma, avaliar a capacidade de lembrar e entender conceitos básicos. Lembrar e entender é uma questão de múltipla alternativa simples, tá? Nível médio, novamente, múltipla alternativa simples, tá? Nível médio, texto base, resistir dentro da norma, esforços de flexão, objetivo. Mas espera, era isto que a gente esperava? Não, tá? Portanto, há uma necessidade de correção de rumo. Verifiquei que você usou somente o modelo de questão de múltipla escolha simples. Reformule usando critérios de complexidade, porém, utilizando aquelas 5 modelos de questões. Tá? E aí, começamos a entender o que é que nós demandamos e ele, tá, começa a nos dar. Ou seja, aquela que é nível básico, aquilo que eu disse, é preencher lacunas. Tá? Nível médio, verdadeiro ou falso. Tá? Nível médio, seriação. Tá? Nível médio, múltipla escolha complexa. Tá? Eu tenho
a associação seriada. Asserção razão já é nível alto, tá? Tá? Avaliar a capacidade de analisar e justificar. Sempre será assim com asserção razão, tá? Essas questões continuam, tá? E ele, de novo, estou à disposição. Tá bom. Agora vamos tentar inverter a elaboração. Eu vou fornecer os objetivos e você formulará 5 questões na taxonomia de Bloom, com os mesmos critérios anteriores, tá? E os objetivos são compreender os esforços físicos de momento torsor em vigas de concreto armado. E aqui vamos. Dentro dos objetivos que eu determinei, ele está criando as questões e no nível que nós pedimos, usando a taxonomia de Bloom. Eu posso refinar mais ainda. Dentro do critério da taxonomia da proporcionalidade de graus de dificuldades, formule uma avaliação com 10 questões cujos objetivos sejam analisar as tensões admissíveis em vigas de concreto armado de estruturas isostáticas. De novo, eu me baseio na ementa e naquele conteúdo que eu dei e naquilo que eu considero que são as competências necessárias nesse módulo da disciplina. E aí, mais uma, que é avaliar o momento torsor entre listas tipo Warren. Tá? E aí ele começa a me dar as respostas e chega um momento onde eu digo para ele: não estou gostando. Eu achei de que, não gostei do modelo das questões. Reavalie. Novamente ele parte do zero e começa a alterar o questionamento para se adequar aos objetivos que eu tinha previsto. Tá? E aí ele me desenhou esta avaliação com 10 questões. Tá? Eu acho de que talvez eu não estou satisfeito. Então, o que eu fiz? Eu fui ao Perplexity. Por que eu uso o Perplexity? Talvez porque o Perplexity eles tenham um caráter um pouco mais acadêmico. E eu segui as mesmas sequências de prompts, partindo das ementas, tá? E eu, lógico, vou revendo, e ele cometeu o mesmo erro que o ChatGPT. Por quê? Porque eu não coloquei que ele deveria usar o critério em 5 modelos de questões. Aí ele refez novamente. Tá? Há uma diferença interessante entre o Perplexity e o ChatGPT. Ele me coloca o gabarito. Se vocês repararam, o ChatGPT não me dá o gabarito, mas o Perplexity sim. Tá? E aqui, novamente, eu usei o prompt. Tá? Vamos alternar, tá? Invertendo aonde eu coloco o objetivo. E são questões bem diferentes daquelas do ChatGPT. Tá? Eu quero chegar rapidamente
E aí eu pedi para que ele me desse aquela avaliação com 10 questões. E uma coisa interessante é que o Perplexity, ele me apresenta as referências que ele usou. Algo que eu posso checar e dizer, não, eu não gosto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que o pessoal lá não tem um esmero. Eu gostaria que você usasse, sei lá, a Unicamp. E aí eu vou afinando também as referências, tá? E no fim, o Perplexity ele me dá algumas relações que ele tem, dizendo, olha, são tópicos relacionados. Agora, o professor Regis gentilmente compartilhou comigo uma conversa que ele teve com o chat GPT, que não é uma prova no modelo ENAD, não são questões no modelo ENAD, tá? Tá? Tudo bem, gente? Tá. Então, vamos lá. Vejam que interessante. O professor Regis primeiro compartilhou com o chat um tutorial, que era um documento, e pediu, preciso uma avaliação de engenharia mecânica com robótica industrial. Ele dá as condições e ele diz, para a solução de cada prova, particularidades individuais, os números de alunos, tá, que é o RA, com 6 dígitos. Tá? E aqui o chat começa a responder. Definição de pontos de referência, exemplos de fórmulas, tá? E eu gosto porque, de repente, o professor Regis disse, o que significa isto aqui? E aí ele diz, é usado em programação, C++, Java, Python, e aí ele vem e traz já direto como é que isso é usado no C++, no Python, tá? Isso aparece na sugestão de avaliação que você propôs. Novamente, correção de rumo. Peço desculpas, e aí ele reformula, tá? O interessante é que ele já dá as fórmulas, tá? E ele já aparece. Espero que essa versão seja correta, tá? E aí, novamente, me explica essa conta aqui. Claro, aí ele detalha como ele chegou naquilo. E aqui ele coloca, eu preciso 2 questões discursivas. E ele, a partir de um PDF, que ele já entregou. Tá? Gente, eu percebi que eu cheguei a 1 hora de apresentação e eu ainda acho que vocês estão por aqui, espero. O que eu posso tirar daqui? Primeiro, todas as oportunidades que a gente tem de nos tornarmos neutros em relação à abordagem com a turma, a inteligência artificial nos dá. Todas as oportunidades que nós temos de colocar claro nas avaliações os objetivos que nós queremos,
e explorar melhor a nossa ementa e as competências, nós podemos usar a inteligência artificial para isso. Seja o que eu talvez não tenha ficado claro, nós temos várias inteligências artificiais. E eu não queria aqui personalizar, dizendo, olha, gente, vamos usar o chat GPT. Eu acho que não é necessário. Eu acho que nós podemos usar diversas, e eu geralmente ponho uma para conversar com a outra. Tá? Eu retiro observações do chat GPT e levo para o Perplexity. Tá? Ou eu uso o Copilot, ou eu uso o Gemini. Eu acho que eu usei hoje todas elas, mas acho que é um processo que nós vamos aprimorar. Eu imagino a possibilidade que a gente faça a mesma coisa e também tenha correção em questões discursivas, porque também isso vai aparecer no ENAD. E nós precisamos, talvez, aprimorar isso. Perguntas, gente. Vamos lá. Pois não, professor Silvio. Professor, eu preciso percorrer todo esse caminho de prompt para ele poder chegar àquele resultado que eu quero, né? Sim. Quanto mais eu conseguir explorar os prompts, eu consigo melhores resultados. Né? O prompt, eu sempre acho que o prompt ele vai afunilando na direção que você quer. Agora, entenda uma coisa, eu não sei qual a plataforma que você usa, mas elas compartilham as tuas descobertas, a tua metodologia com outras pessoas que estão lá. E isso, às vezes, pode dar desvios, talvez não sejam tão criteriosas como você. Por isso, você tem que corrigi-lo, sim. Eu gosto, por isso que eu apresentei aqui o Perplexity e a conversa do professor Regis com o chat GPT, dizendo, não, você está errado, não é isso que eu quero, me explique melhor. Sempre o prompt, eu nunca aceito a primeira resposta. Eu vou afunilando, afunilando, afunilando. A gente vai... É como se eu pegasse e fosse macerando. Tá? Respondi sua pergunta? Perfeito. Tá? Pois não, professor Vitor. Professor, conforme você vai vendo as respostas, chegou a confrontá-las? Elas, de fato, seguiam um critério, elas estavam corretas? E você usou como base, não nesse exemplo, mas em algum momento, questões já determinadas de outras universidades ou de modelos passados do ENAD? Não. Eu pego modelos de questões que o ENAD aplicou e vou aprimorando dentro da plataforma, mas considerando as ementas dos nossos cursos. Tá? Por isso que eu falei de que eu tenho uma certa desconfiança, porque o chat GPT, principalmente na versão livre, é de muita consulta. E eu acho de que aí ocorrem, sim, desvios e que nós precisamos. Por isso eu sempre vou checando. Eu não coloquei aqui, tá, nessa apresentação, mas normalmente eu pego aquilo que uma das plataformas me colocou e eu peço para outra plataforma verificar. E eu olho as duas. E talvez não fique contente com as duas. E aí eu faço um prompt diferente e um prompt diferente na outra.
e, novamente, eu confronto uma com a outra. Tá? Parece trabalhoso? Sim, mas acho de que ele me ajuda e eu entendo que isto vai me aprimorando como professor, porque eu vou descobrindo novas ferramentas. E insisto, gente, a questão tem que ser clara. Temos que cumprir com os objetivos da disciplina. Tá? É o que o aluno vai levar embora no fim do semestre. Tá? Professor Salai, eu acho que eu matei os 40 participantes. Não, Porque... professor Henrique, seguramente que não. Eu vou pedir, enquanto vai terminando aí, eu vou pedir para o pessoal da comunicação que está presente aqui, o pessoal da comunicação, a lista de presença também, para o pessoal não perder o link dos certificados e da presença. Nós estávamos todos ouvindo muito. Eu fiquei com dúvida, Henrique, quando você comentou que o chat GPT não dá o gabarito, mas ele dá, né? É que eu, nesse caso, Tá. eu não pedi e deixei ele Sim, é só andando. pedir, porque daí quando tento, eu peço já com o gabarito, e daí eu não utilizo muito. Eu preciso aprender melhor, porque todas as vezes que eu utilizo, eu sempre encontro muita falha, né? Isso. Então, eu pergunto sobre disciplinas que são disciplinas muito específicas, técnicas, né? Vias metabólicas que nunca mudam, né? Então, a gente sabe corretamente. Pelas minhas experiências com questões teste, eu sempre verifiquei muito erro, muito erro. Então, eu fico imaginando, se eu não dominasse o assunto, eu poderia estar cometendo muitos equívocos. Agora, quando são questões dissertativas, para pelo menos ajudar a elaborar uma questão dissertativa, eu acho isso muito legal, porque isso até nos ajuda a ser um pouco mais criativos, né? Quando a professora Mariana estava dando a apresentação, eu aproveitei o tempo vago e pedi até para escrever algumas questões muito técnicas, assim, sobre o ciclo de Krebs, sobre vias metabólicas, mas no estilo Machado de Assis, por exemplo, né? Então, daí a questão, a forma de escrever fica interessante, né? Não para os alunos, é claro, mas a gente pode, muitas vezes, a gente pode usar também para ajudar a melhorar essa percepção do aluno de o que é para explicar, exatamente o que é para explicar, porque a gente tem um público muito diverso, né? Muitas vezes eu acho que outros já passaram por isso, de você fazer uma questão perguntando mais ou menos assim, uma questão, o que é isso? E cite 2 exemplos. Na verdade, a grande dificuldade é o aluno responde o que é isso, mas ele esquece de citar os 2 exemplos. Então, eu já nem uso mais essa prática de fazer 2 perguntas numa mesma questão, eu prefiro usar item A e item B, para ele enxergar bem que ele precisa separar, né, o aluno, principalmente os alunos ingressantes. Mas eu acho que o principal é da gente também ter bastante coerência de entender se aquilo vai realmente ser capaz de cumprir o que o aluno mais precisa, que é de ele raciocinar em cima de uma situação, problema e assim por diante, da mesma forma que o ENAD faz. Então, questões que são, que o conteúdo, a resposta está nos livros, de fato, a inteligência ainda não vai conseguir acertar muito mesmo. Mas propor questões interessantes, eu acho que pode ser muito útil mesmo, desde que, é claro, nós, professores, conheçamos aquele assunto, porque senão o risco é muito grande. O risco é muito grande, na brincadeira aqui que a professora Mariana propôs, uma hora eu comecei a perguntar um pouco de mim, né, quem eu era, o que eu fazia, o que eu pesquisava. Por ter literatura publicada, no começo ela foi acertando. Dali a pouco eu perguntei quem era a professora Mariana, e daí falou que a professora Mariana era bioquímica, que trabalhava com isso, que é, na verdade, o que eu sou. Então, Por e isso daí eu que eu perguntei, disse daí no da momento seguinte persona. eu perguntei quem que era Pedro Salai, e daí o chat GPT falou que era professor aqui da fundação, quer dizer, não é meu irmão, não é professor. Mas então,
nessa mesma brincadeira que eu estou querendo usar como exemplo, e quando a gente não domina o assunto, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, ela tem que ser uma ferramenta paralela para nos auxiliar, até mesmo em termos de criatividade na elaboração de questões, né? Obrigado, professor. Eu acho que temos uma mão levantada na dica. Não, é Samuel André. Boa noite. Boa noite. Eu só tenho uma dúvida que acho que ficou mais no operacional para mim. Quando você fala que pega as duas versões e faz o confronto, esse confronto você tira dos dois ambientes e confronta você mesmo lendo, ou você pede para o próprio ambiente, ou um dos melhores ambientes, confrontar aquelas duas vertentes? Eu confronto, por exemplo, eu confronto o ChatGPT com o Perplexity. E eu pego o que ele me devolve, eu jogo no outro. Mas sempre, professor, eu avalio aquilo que ele está me dando. Tá? Entendi. Porque se aquilo que ele está me dando é um erro, uma alucinação, não tenho mais o que fazer. Eu tenho que corrigi-lo. Agora, se eu acho que eu consigo afinar melhor o instrumento de avaliação, eu levo para o outro. E aí eu tenho esse diálogo entre as duas. Não que eu me apegue, mas para ver até onde é que isso vai me levar. Perfeito. Agradecido. Tá? Imagina, à disposição. Professor, isso mesmo. É uma ferramenta que a gente tem... É uma serra circular que a gente tem que saber mexer, senão ela vai decepar a sua mão. Isso mesmo. Professor Paulo, pois não. Não, é só uma solicitação. O seu material é excelente. Compartilho, sem Você vai problema. nos disponibilizar. Imagina. Por aqui eu não posso passar, mas eu encaminho o pessoal da comunicação sem problema nenhum. Perfeito. Grato. Não tem direito autoral aqui. Ah, não? Será? Não, o ChatGPT não cobra. Dessa vez você não vai cobrar pelo seu trabalho, Henrique? Não, faço isso de coração com os meus colegas. É sério, porque isso faz parte da fundação. Vai chegar um momento que talvez nós tenhamos o ChatGPT da Fundação Santo André. E todo o conhecimento que a gente tiver, tá, será dentro da fundação, aquilo que a gente pode compartilhar um com o outro. Puxa, sabe as palavras. Gostei. Tá? Mas aí a PROAP vai ter que liberar uma verba especial para não sei quantas licenças de... Tá bom. Não, mas porque é isso que eu falei, nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que a gente coloca no ChatGPT, outra instituição também joga. Sim. E isso que nós estamos discutindo, isso que eu tratei com ela de estruturas metálicas, alguém vai usar. Mas é possível que a gente trabalhe informações internas e que isso permaneça com exclusividade para nós dentro de um... Sim. Então, quando você entra no chat pago, você percebe isso, que você tem ali uma série de chats já desenvolvidos por outras pessoas. E esses chats já têm um histórico. E pode ser algum vício. Digo, vício de origem. A pessoa pensa assim, isso talvez não sirva para nós. Sim, perfeito. Mas nós podemos criar o nosso. Tomara. Eu estou utilizando um deles. Podemos. Felipe, professor Felipe. Podemos limitar as respostas, né? Em que perfil de respostas nós queremos. E as empresas já estão fazendo isso, né? Sim. Exatamente. Então, já estão fazendo isso. Justamente pela segurança da informação e garantia de todo o processo, ela limita isso para dentro do seu domínio, né? Então, Felipe, eu fico imaginando
Um banco não poderia usar um chat GPT aberto. Exato, exatamente. Com certeza. Tá? Nós não somos um banco, mas o que eu acho que a gente tem que preservar o conhecimento, ou seja, a ciência que nós criamos. A gente cria isso para alguns clientes já, tá? Só como um exemplo, lá na empresa onde eu atuo, nós criamos uma IA específica para fazer subsídios jurídicos. É um cliente nosso de telecomunicações, das maiores que tem aqui no Brasil, e eliminaram 20 advogados que criavam subsídios jurídicos para os processos envolvendo aí essa empresa de telecomunicações. Então, agora, recebe de qualquer comarca, de qualquer tribunal, lê o documento não estruturado, busca quais são as informações importantes, quais as respostas devem ser dadas, vai para dentro dos sistemas da empresa, traz todos esses subsídios e envia para o escritório só fazer a defesa. E aí essa empresa agora utiliza escritórios fora para fazer a defesa e eliminou os 20 advogados internos que faziam esses subsídios para os escritórios da ponta. Sim, Então, sim. nós poderíamos ter uma plataforma geradora de questões do modelo ENAD e um modelo de avaliação a partir daí, dentro do nosso Moodle. Poderíamos. Não, e não somente o modelo ENAD, mas todo o trabalho que a gente tem hoje, por exemplo, para as questões de DP, a gente poderia criar aí tudo através de um banco de dados, enfim, padronizado e tudo para as questões, fazendo com IA. Fica dando ideias ruins para o Badaró, que você vai ver o que vai acontecer com a gente. Pessoal, quero ver se alguém ficou sem responder aí o controle do formulário para emissão de certificados. Eu coloquei mais uma vez o link. Quero parabenizar o professor Henrique pela excelente palestra para nós, professores aqui da Fundação. Informo que depois esses vídeos serão colocados num drive, juntamente com os materiais que forem disponibilizados pelos autores. Daí o setor de comunicação vai fazer o encaminhamento para todos os professores para poderem rever ou olhar os drives com os materiais dos professores, tá bom? Tenham todos uma boa noite, então, e vamos, amanhã prosseguimos com a programação que vocês já receberam. Mesmo quem não der aula, tiver interesse em assistir a palestra, seja muito bem-vindo, tá bom? Uma boa noite para todos, então. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado por tudo. Boa noite.